Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Hebreus capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus permitir. Então veja, o autor de Hebreus segue nesse início, nesse comecinho aqui do capítulo 6, ainda o tema do final do capítulo 5, quando ele exorta os crentes hebreus a progredirem na fé, não serem como crianças que precisam de leite no que diz respeito ao ensino do Evangelho. Ele diz até no versículo 12 que no momento em que eles já deviam estar ensinando os demais, eles estão precisando, tendo necessidade de aprender os princípios elementares. Então, a vida cristã ela deve ser um contínuo aprendizado, nós devemos crescer em conhecimento quanto mais o tempo for passando. Então ele diz aqui no início do capítulo 6, né, que esses princípios elementares da doutrina de Cristo, eles são importantes, né? O arrependimento, a fé em Deus, a questão do batismo. Ele até usa aqui imposição de mãos, que agora eu não tenho exatamente a noção aqui do que ele está falando, do que exatamente ele está dizendo, e também da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Então essas coisas são importantes, fazem parte da doutrina de Cristo, mas são coisas elementares, né, fundamentais, para as quais ele não quer se dedicar nesse momento, porque os hebreus já deveriam estar bem firmes nesses conceitos. E aí ele diz no versículo 4 o seguinte: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Aqui está um dos textos mais difíceis, no meu entendimento, de serem compreendidos do Novo Testamento. Por quê? Nós cremos e é abundante as afirmações bíblicas que aqueles que são salvos, aqueles que são alcançados pela graça de Deus, que creem no Senhor Jesus Cristo, é impossível que eles percam a salvação. Nós vemos o apóstolo Paulo falando, por exemplo, né, que nem a morte, nem a vida, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus e etc. Isso eu estou me referindo a Romanos capítulo 8, a parte final. Então, são muitas as provas bíblicas de que a salvação ela não é perdida por aqueles que de fato a recebem. E aí nós lemos nesse texto algo que parece contradizer tudo isso, né? Nós vemos aqui o autor de Hebreus dizendo que é impossível, né, que estes que caíram, né, possam ser renovados para arrependimento. Então, aí a dúvida que a gente fica é esta: mas espera aí, será que eu posso perder a salvação? Será que se eu me desviar, eu poderei ser salvo? E aliás, o evangelicalismo brasileiro formou essa terceira categoria, né, de pessoas. Existem os não crentes, existem os crentes e os desviados, né? A Bíblia não fala dos desviados em momento nenhum. Fala que existem os crentes, os que amam a Jesus Cristo, confiam na sua graça e foram salvos, e aqueles que não, né? O oposto a tudo isso. Não fala de desviados.
Mas aqui está falando, a ideia aparentemente é que estes se desviaram e é impossível que eles voltem a se arrepender e voltem para Deus, né? E aí a gente precisa entender qual é essa categoria de pessoas. Eu acho que uma coisa aqui esclarece, né? Será que o autor de Hebreus está se referindo a crentes salvos que perderam a salvação? A minha concepção, a minha interpretação é que não. O autor de Hebreus não está falando de pessoas que foram salvas, de pessoas que foram de fato convertidas, foram verdadeiros discípulos de Cristo e perderam a salvação. Não creio que é sobre isso que ele está falando. Observe o versículo 4. Ele fala de um grupo, a quem ele chama de aqueles, né? É impossível, pois, que aqueles... E este grupo, de quem ele está se referindo, eles foram, olha aí, iluminados, eles provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E aqui tudo nos leva a crer que foram pessoas salvas, né? Foram pessoas salvas. Mas não há uma evidência cabal disso aqui no versículo 4. Por quê? É possível que pessoas tenham sido iluminadas pela palavra, pela ação até mesmo do Espírito Santo. É possível que elas tenham provado o dom celestial, ou seja, elas tenham desfrutado de coisas espirituais maravilhosas da parte de Deus, né? Aqui se tornaram participantes do Espírito, ou seja, elas desfrutaram da comunhão dos santos, disso que Deus realiza no meio do seu povo, elas desfrutaram e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, talvez coisas maravilhosas elas tenham visto e até tenha acontecido transformações muito importantes na vida dela e ao mesmo tempo não terem sido salvas. E como que eu posso respaldar isto, né? Veja, para mim, um texto que ajuda a gente a compreender esse texto aqui é a parábola da semente, ou daquelas sementes semeadas em 4 tipos de solos distintos. E nós vemos que a primeira porção caiu num solo... caiu à beira do caminho, né? E a semente é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus foi semeada, ficou à beira do caminho e logo veio o diabo e levou embora. O segundo tipo de solo, a palavra foi semeada, né? Só que ela foi semeada num solo rochoso, ou seja, não teve como penetrar na terra aquela semente. Então, a plantinha cresceu, quer dizer, a palavra de Deus deu o seu fruto, né? Naquele coração, a sementinha cresceu, só que logo passou o vento e tudo mais, e aí acabou destruindo. O terceiro grupo de semente lá caiu num outro tipo de solo, que foi o solo ali onde tinha também espinhos, e várias coisas cresceram ao redor daquela semente, e aí o texto vai dizer que era as preocupações deste mundo, a riqueza, etc. Tudo isso sufocou aquela plantinha que nasceu e logo também ela foi destruída. E somente no quarto tipo de solo, que foi um solo apropriado, um solo preparado, que a semente então caiu, penetrou e então produziu fruto a 30, 60 e a 100 por um. Tá? Então, eu creio que esta parábola, a parábola do semeador, que semeia a palavra e encontra 4 tipos de solos diferentes, ou 4 tipos de corações diferentes, eu creio que essa parábola nos ajuda a compreender esse texto, né? Então, eu enquadro, né, no meu entendimento, que esse grupo de pessoas aqui que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, como um desses 3 primeiros solos, talvez o terceiro, que diz respeito àquela semente que cresceu, mas ela cresceu em meio a espinhos, em meio a uma série de outras coisas que não
não permitiu que aquela semente de fato vingasse, né? Então ela veio a ser destruída, né? Então, neste caso, esse tipo de coração acaba se tornando ainda menos suscetível à ação do Espírito Santo, né? E por isso essa ideia de que é impossível outra vez renová-los para arrependimento. É como se o coração ficasse ainda mais endurecido depois de ter desfrutado de tantas coisas. E não faltam exemplos disso ter acontecido. Eu conheço pessoas, talvez você também tenha conhecido pessoas que em algum momento da vida foram impactadas, elas fizeram a oração do arrependido, elas levantaram as mãos, elas foram lá na frente num apelo, elas começaram a viver a vida cristã, participar da comunhão, foram batizadas, participaram da mesa do Senhor e tal, e tal, e tal. E aí aconteceu alguma coisa na vida delas, que elas começaram a sair, a se distanciar e nunca mais voltaram. E provavelmente nunca mais voltarão. A gente não tem como saber, só Deus é quem sabe, né? Mas chega alguns casos que é impossível renová-los para arrependimento. É o que diz também Mateus 18. A parábola do semeador é Mateus 13. No texto de Mateus 18, fala do processo que deve existir de tratamento para com o irmão que cometeu um pecado, né? Deve ser alertado, deve ser exortado, se ele ouvir, beleza, se não ouvir, leve mais uma testemunha, se ouvir, beleza, se não ouvir, apresente-o à igreja, se ouvir, ótimo, se não ouvir, a igreja deve considerá-lo como gentio e publicano, ou seja, ele precisa do evangelho, ele não é um dos nossos, né? Então, é possível sim que alguém tenha participado da vida da igreja, se envolvido, de repente até fez teologia, de repente até se tornou um pastor, e aí lá para as tantas na vida ele rompe com tudo isto, ele não quer mais saber de Deus, não quer mais saber da igreja, e nesses casos é muito difícil, né, que voltem a ter aquele coração suscetível à ação de Deus. É claro que Deus é soberano e ele faz o que quer, com quem quer, a hora que ele quer, né? Mas é esse grupo de pessoas que certamente não foram salvas e acabaram se desviando. Então os desviados, né, aqueles que não estão na comunhão com Deus, não estão em comunhão com o povo de Deus, é muito provável que eles não sejam desviados, mas que eles nunca tenham sido convertidos. Eles precisam do Evangelho, da pregação do Evangelho, de um chamado constante ao arrependimento e à fé, para que possam ser salvos. E o versículo 9 nos ajuda a perceber, de fato, que o autor de Hebreus não está falando que estas pessoas aqui, do trecho anterior, são parte da igreja. Não, olha, ele diz no versículo 9, quanto a vós outros, né, ó amados, quer dizer, vocês não são daquele tipo, e eles não são como vocês são um grupo diferente, vocês são parte da igreja de Deus. Ele vai dizer, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, né? Então, quanto à igreja de Deus, nós estamos persuadidos, ele se inclui junto com eles, nós estamos persuadidos das coisas melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então, quanto aos salvos, né? Quanto aos salvos, nós estamos aqui e conosco não acontece dessa forma, né? Os salvos, eles não deixam de ser salvos. É assim que eu compreendo. Versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade
herdam as promessas. Então ele está aqui se dirigindo aos crentes de fato e chamando eles a perseverarem. Aliás, essa é uma tônica aqui no livro de Hebreus. Perseverem, perseverem, continuem firmes, continuem crescendo, continuem focando na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Não se desviem disto, continuem firmes. Essa é uma tônica ao longo de toda a carta aos Hebreus. Versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Olha só, ele agora está introduzindo uma temática um pouquinho diferente, né? Esse pois aí conecta, obviamente, ao ponto anterior, né? Ele falou de promessas, né? Aqueles que herdam as promessas, né? Estes que herdam as promessas, eles são passivos na obra de Deus. E é isso que ele vai falar no versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, ele não tinha ninguém superior a ele por quem jurar. Ele jurou por si mesmo. Ele disse: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Quer dizer, eu vou realizar isso. Deus toma a responsabilidade para ele. Ele diz que ele vai realizar. Então, os que herdam as promessas, herdam porque Deus é fiel à palavra que ele deu, às promessas que ele fez. Não porque o próprio homem seja capaz de conquistar alguma promessa da parte de Deus. E ele diz no versículo 15: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, Deus assumiu o compromisso de realizar aquela obra, de abençoar Abraão, de multiplicar Abraão, né? E ele, então, o que ele teve que fazer? O que Abraão teve que fazer? Somente esperar, né? Crer e esperar. E então ele obteve a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que ele está dizendo é que assim como Deus assumiu o compromisso de fazer com que Abraão fosse multiplicado, tivesse filhos e tudo mais, ele assumiu esse compromisso e coube a Abraão apenas esperar em Deus, né? Da mesma forma, Deus ele assumiu a responsabilidade, né, para a salvação de todo o seu povo. E aí ele diz que Deus quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, por isso se interpôs com o juramento. E aí, se você for ler, por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 12, onde diz que o Senhor entra em aliança com Abrão, você vai ver ali que Deus faz Abraão cair num sono profundo e ele próprio passa por entre os animais ali que estão mortos. E aquilo ali é o selo da aliança, né? E tudo isso significa o quê? Que Deus está assumindo a responsabilidade de realizar aquela missão, realizar o que prometeu, né? Então, tudo isso, já que nós temos ao longo da história comprovações e mais comprovações de que é Deus quem realiza a obra que Ele quer realizar, né? Então, nós podemos, aqui como diz no versículo 18, né? Nós podemos ter forte alento, ou seja, nós podemos ficar tranquilos. A gente não precisa mais ficar ansioso,
A gente não precisa mais ficar na dúvida se somos salvos ou não. Se nós já corremos para o refúgio em Deus, então nós podemos ficar tranquilos, podemos lançar mão da esperança proposta, né? Por quê? Temos a âncora da nossa alma segura e firme, que é Jesus. Ele penetrou além do véu. Ele está na presença do Pai. Ele nos dá segurança de salvação. Por isso a gente pode ficar tranquilo e continuar, como diz o versículo 11, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza de esperança. A gente pode continuar firme. Então veja, o próprio capítulo 6 responde essa questão que surge no versículo 4 até o versículo 6. Estes que eventualmente desfrutaram de todas essas coisas e vieram a cair, certamente não são os herdeiros da promessa. Os herdeiros da promessa são estes aqui, que Deus tomou a responsabilidade e levou até o fim o cumprimento da sua palavra. Essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço.